veio trazer sua palavra, trazer o Espírito Santo de Deus. Vamos ser abençoados, porque Jesus veio hoje para poder falar conosco. Vamos rezar uma Ave Maria para Ele, e tudo que Ele venha falar, seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, com a graça de Deus aqui nós estamos e enfrentamos e vencemos esse desafio abençoado que se chama chuva. Que esta chuva possa nos dar a graça de nós nos penitenciarmos, de nós entregarmos a Deus. Muitas das vezes aquela murmuração: nossa, eu cheguei todo molhado, e na hora de voltar para casa eu não consegui trocar de roupa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos nos apegar a esses detalhes que são secundários. O que nós precisamos nos ater é se colocar na prontidão. Na prontidão de estarmos prontos ao Senhor, para que possamos bem realizar a sua vontade. É isso que o Senhor requer de nós, nem muito e nem pouco. Como o Cassiano ministrou muito bem nesta oração, o Senhor quer que cada um de nós preparemos o nosso coração e entendamos em profundidade aquilo que o próprio Senhor deseja conversar com cada um de nós. Eu peço encarecidamente para que vocês possam se assentar neste presente momento. Eu creio que algumas pessoas são novas do grupo, algumas delas, a grande maioria já me conhece, mas eu quero me apresentar. Eu me chamo Cristiano, tenho 40 anos por enquanto. Daqui a 2 semanas eu vou completar com os meus 41, na graça de Deus, no dia 21 de outubro. Que maravilha, né? Mas eu tenho um grupo Geração pela Renovação Carismática, o grupo Geração da M Almas, Paróquia de Cristo Ressuscitado, Forania, Embu das Artes. E com a graça de Deus, hoje nós vamos meditar com um coração que precisa ser sincero, com um coração que precisa estar mais comprometido, com um coração que precisa estar mais aberto à temática de que quando somos cristãos, temos que lutar até o fim. Eis aí a temática da pregação de hoje. Quando cada um de nós cristãos somos chamados a lutar até o fim. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de número 1. Primeira parte nós vamos pegar do versículo 1 até o versículo 4 de Hebreus 12. Você que tem, a maioria daqui usa a tradução da Bíblia Ave Maria, para ficar mais fácil, página 1537, Novo Testamento, aonde o escritor dessa carta, ele verdadeiramente quer falar de uma forma bem exortativa, falar de uma forma bem mais profunda. É como se fosse uma exortação, é uma homilia, assim como nós ouvimos do padre uma conversa familiar. Hoje o Senhor quer conversar com aqueles que representam cada família, cada história que vocês vieram trazer aqui. Mas as pessoas já encontraram agora? Sim ou não? Muito bem, então vamos lá. Desse modo, cercado como estamos, de tal maneira, tal nuvem de testemunhas, desviemos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com um olhar fixo no autor e consumador de nossa fé,
Jesus, em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores. Não vos deixeis abater pelo desânimo. Amados, essa carta aos Hebreus, nós podemos observar algo muito peculiar. Se nós fazemos a comparação às outras cartas do Novo Testamento, em especial Hebreus, ela não tem início. Como assim, Cristiano? É aqueles dados muito claros para quem passou da época do telegrama, para quem passou da época das cartas, sabe que tem duas coisas ou dois elementos: o remetente, aquele que vai mandar, e o remetente, aquele que vai receber. Ou seja, esse escrito do escritor aos Hebreus, ele apenas contém a saudação final. Mas o mais interessante é que esta carta é dirigida exatamente aos judeus que se converteram a uma nova fé. Qual é essa nova fé? O cristianismo. O próprio Senhor Jesus, que verdadeiramente deseja trazer uma linguagem bem diferente que a qual nós estamos acostumados a viver. Muitas vezes nós nos esquecemos de que aqui é uma concentração de uma agremiação de um clube. E quem é o técnico? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus hoje está fazendo conosco uma preleção. Para quem gosta de futebol sabe que o técnico ou o capitão da equipe, ele vai conversar com os jogadores que estão escalados para jogar uma partida. É nessa linguagem que o autor de Hebreus quer nos comunicar, que nós iremos entrar no estádio. Para quê? E qual o propósito? Para vencer o adversário. Quem é o vosso adversário? O demônio, Satanás, aquele que vem dizimar as famílias. E nós somos homens e mulheres escalados para representar essa comunidade, muito mais do que um clube, muito mais do que uma agremiação, mas representar a paróquia de Cristo Rei, representar a comunidade Nossa Senhora Aparecida, a salvar o máximo de almas que o Senhor tem confiado para cada um de nós, servos e pessoas da Assembleia. É isso que o Senhor Deus deseja para cada um de vocês, que sejamos santos. O ser santo requer o quê? Assim como o apóstolo Paulo, na segunda carta à comunidade aos Timóteos, vai dizer assim: se quer agradar o que se alistou, no caso nós somos alistados a este exército, precisamos lutar seguindo as vossas regras. Quais são as regras que nós precisamos cumprir, observar? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Qual é o principal mandamento que dá um diferencial, que dá o quê? Um destaque para nós cristãos? Amar ao próximo como a ti mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas é um requisito muito importante para um jogador, para aquele que é alistado por Deus, a agradar o Senhor Jesus e a lutar pela sua própria salvação. Mas como cristiano, que eu como jogador, você talvez como o suplente da reserva, mas que você precisa estar pronto para ser escalado. O Senhor Jesus pede e Ele requer para nós que estejamos prontos para superar todas as provas. Como assim, cristiano? Todas as provas. Porque nós somos testemunhas, nós somos essa nuvem de testemunha. A Santa Amada Igreja, no magistério da igreja, vai interpretar
o que? Quem é essa nuvem de testemunhas? São os santos que nós temos dentro da igreja. Eu vou citar 2 deles. Um no Antigo Testamento, Abraão, que ouviu o chamado de Deus. Uma outra pessoa muito importante, a Virgem Maria, que esteve de pé, de prontidão para receber a sua missão dolorosa, mas que ela cooperou com a sua participação enquanto ela estava em vida. É isso que nós temos que meditar nestas 2 pessoas, e aos santos também, que nos deram um grande exemplo. E o que nós precisamos ter em mente, de que a grande testemunha suprema da fé é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a grande testemunha da fé, que a qual Ele nos dá a força pelo Espírito Santo, a nós corremos apressadamente, segundo o seu ritmo, segundo a sua vida de oração, a verdadeiramente andar na esperança, a verdadeiramente ter confiança, e nós olharmos para o sofrimento, nós encararmos a provação como que uma coisa insignificante. Eu não estou dizendo que nós temos que desprezar aquilo que o Senhor Deus nos dá, mas o Senhor vai nos testar muitas das vezes pelas duras lutas que o Senhor espera de nós. Como que o meu filho vai ultrapassar aquela dificuldade ali? E se você se recordou nos primeiros minutos, eu falava que aqui é como se fosse uma agremiação. Aqui é um clube, muito mais que um clube, um grupo de geração, uma comunidade, que nós precisamos estar abertos à voz de Deus, à voz do Senhor. Para quê? Para que nós possamos escutar as instruções que vêm do alto, por permissão e consentimento do Pai, para que nós possamos sim ir em missão. Nós somos a igreja em saída. O grupo geração, que é grupo geração, precisa ser essa igreja em saída. Como assim, Cristiano? É romper com tudo aquilo que nos prende. E esse obstáculo se chama pecado. E esse obstáculo se chama vida velha. 24 horas por dia nós somos tentados a voltarmos à vida velha. E nós perdemos esse entusiasmo de evangelizar. O que nós precisamos entender é que quando nós somos grupo de oração, é que nós somos batizados pelo Espírito Santo, e nós somos impelidos para quê? Para que nós possamos ir em direção à missão dos irmãos que precisam ser melhor evangelizados. Nessa pós-pandemia, precisamos verdadeiramente deixar de lado tudo aquilo que é de desalento. O desânimo, ele não pode ser mais um local aonde você vai contribuir com ele. Não. O que nós estamos vendo, cristãos que estão dentro da igreja, mas que a sua cabeça, mas que o seu coração está distante da ordenança de Deus, da ordenança de Jesus, do apelo do Espírito Santo, que vai dizer assim: ide, pregai a boa nova, e as batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que nos atrapalha muitas vezes é que os cristãos que estão dentro da igreja estão até mesmo com o corpo presente aqui, está andando, está vivendo, está falando, mas o problema é que o coração está distante, ele não está conectado com a cruz de Cristo, ele não está muitas das vezes lutando. Então, o porquê que a pessoa está na igreja então? É isso que a gente tem que nos perguntar. Será que muitas vezes nós estamos na igreja apenas para ocupar o espaço do irmão que deveria caminhar com você? A gente precisa perguntar para nós mesmos: se eu estou na igreja por amor a Jesus Cristo, se eu estou na igreja verdadeiramente para lutar pela minha salvação, ou se eu estou na igreja justamente para fugir de um problema que eu não vou ter força para poder enfrentar. Amados irmãos, amadas irmãs, para você enfrentar o problema, para você enfrentar a dificuldade, o elemento se chama batismo no Espírito Santo.
O que vem a ser a consequência do batismo do Espírito Santo? Para que você seja um homem, para que você seja uma mulher que luta como um soldado, que é confiado a Cristo. É a vida de conversão. Se nós não tivermos em mente que a conversão é o nosso norte, que a conversão, que a vida nova é o nosso trampolim, para que nós possamos alcançar aqui na terra e chegar ao céu, a vida eterna, se nós não tivermos esse objetivo, que cristão nós estamos? Cristão que é cristão, ele precisa ter uma visão além. O que vem a ser uma visão além? Ele precisa ter a visão do céu. Entenda o que eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo que nós temos, as nossas roupas, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos empregos, quem está trabalhando, beleza, quem não está, também. Mas o que nós precisamos colocar em segundo plano? Essas coisas que eu acabei de citar. É o Senhor que deu tudo. Mas o que nós precisamos mirar? O que nós precisamos atingir o alvo? Vida eterna. Vida eterna. Essas coisas nas quais o Senhor deu para nós são coisas secundárias. São coisas totalmente secundárias. Ajudam, sim, mas essas coisas não podem ocupar o lugar de Deus. Essas coisas não podem fazer com que estejam barreiras, que sejam dificuldades, para que sejamos soldados em Cristo. Porque muitas vezes a gente tem tudo, a gente chega a um estágio de depressão, a gente não sabe por que a gente sente depressão, a gente não sabe por que a gente está desanimado. Muitas vezes, amados e amadas irmãs, é a falta de oração e a comunicação com Deus. Porque, entenda o que eu quero dizer aqui para vocês, que falta muito, o caminho é longo, e o que nós estamos fazendo? No sofrimento, precisamos ter personalidade para padecer. O que nós precisamos usar desse sofrimento é que nós precisamos chegar à corrida. Está sentindo cansaço na sua caminhada, está vendo que você não está conseguindo nada, vai decididamente. Precisamos ter decisão para enfrentar cada dificuldade. E eu quero já retomar mais uma vez a mensagem, que somos essas testemunhas. O Senhor nos convida a ser testemunhas, para que nós não sejamos mais espectadores. O que vem a ser o espectador? Você que está sentado no estádio e você vê alguém correndo, praticando um atletismo, praticando um futebol, e a gente está lá na torcida, querendo que o nosso time ganhe. Muitas vezes a gente se coloca como telespectador e não como um atleta. Como eu havia falado, o atleta que é o atleta, que quer ganhar pelo clube, que quer ganhar pela equipe, precisa se adequar às regras. Quais são essas regras? Os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é o resultado dos 9 mandamentos. Quais são esses 9? Eu não vou precisar citar, todo mundo já sabe, mas eu vou citar um deles. Não levar o seu santo nome de Deus em vão. Precisamos louvar e agradecer a Deus pelas dificuldades. É nesse momento que nós temos que louvar a Deus. Você não está falando o nome de Deus em vão, porque o nome de Deus devido é na oração, é no louvor, é na dificuldade. É isso que nós temos que entender como jogadores, como soldados, como aqueles que de coração aberto entenderam de que o próprio Senhor Jesus, através deste autor, quer nos comunicar com uma linguagem muito clara. Qual é a maior dificuldade? Eu citei 2. Desânimo. Precisamos sair da zona do desânimo. Precisamos sair da zona da acomodação.
E o que eu quero dizer para vocês é que essa pregação de hoje precisa sacudir você. O Senhor Jesus já falou, e cabe cada um de nós decidirmos se eu quero mesmo lutar ou se eu quero viver na derrota. Amados e amadas, já finaliza essa palavra, já finaliza essa pregação, pedindo para que vocês, cada um de vocês, fechassem seus olhos. Feche seus olhos nesse presente momento. Compreenda o que o Senhor falou. Compreenda o que a pregação falou para você. Entenda. Você não tem que questionar por quê. Não. Você precisa entender. Entender o porquê que Deus desejou falar isso de uma forma mais direta. Da onde você está, não precisa sair do lugar. Peço encarecidamente para que você volte o seu olhar para Jesus Cristo no sacrário. Olhe para Jesus. Ele é o nosso motivo de nós continuarmos essa batalha. Esse é o nosso motivo de nós verdadeiramente pegar forças quando nós estivermos para baixo, quando nós estivermos desanimados. Olha para a face do Senhor através do sacrário e vai falando para o Senhor que eu preciso me fortalecer. Nós precisamos nos fortalecer simplesmente olhando para o sacrário, olhando para o Senhor Jesus. Você precisa abrir o seu coração, meu irmão e minha irmã, e apresentar para o Senhor o que está sendo difícil para você combater, o que está difícil para você combater, o que está difícil para você lutar, para você ser cristão, o que te deixa para baixo, o que te deixa triste, é o desânimo. Se for o desânimo, fala para o Senhor Jesus, eu estou desanimado. Se for a acomodação, fala também para o Senhor Jesus. Se for a preguiça espiritual, apresenta isso para Jesus também. Mas não deixe de olhar para a face do Senhor. O Senhor quer te transformar. O Senhor quer te dar uma identidade nova. Se você está distante dos caminhos de Deus, se você está com vontade de não mais continuar, deixa o Senhor tocar você. Deixa o Senhor te transformar. Ouça o solado dessa canção e nós iremos conduzir um momento de oração. Você precisa se concentrar. Concentre-se nesse dedilhado dessa canção que vai ser cantada agora. Sinta Jesus dentro de você. Ao Senhor que hoje deseja curar você. Apenas se permita. Autorize o Senhor a entrar na sua vida. Fala, Senhor, eu quero ser um cristão melhor. Fala para o Senhor. Eu já cansei de dar mancada para você. Eu já fugi tanto de chamados. Eu disse não a todos os momentos. Hoje, Senhor, eu quero esse coração aberto e estar na tua presença. E o ministério pode iniciar essa canção.